Bom dia a todos e todas aqui presentes. Eu sou Jurema Paz, Legal Engineer do Hub Agroambiental, e é com grande alegria que eu trago aqui hoje, 25 de novembro de 2021, a boa nova, o Hub Agroambiental H2A. No que consiste esse projeto? Esse projeto é um projeto agroambiental de conciliação que pretende mobilizar produtores rurais com passivos judiciais, extrajudiciais de restauração florestal, empreendedores da cadeia de restauração e potenciais financiadores, investidores, captadores e doadores. O Hub se dispõe a facilitar a conciliação e os arranjos técnico, jurídico e econômico para acelerar os processos de restauração florestal. O Hub conecta pontos de respeito pela natureza, por nossas florestas e, portanto, pela vida na Terra. Aproveito, então, esse prelúdio para vestir poeticamente o Hub com a estrofe da nova música Refloresta, de Gilberto Gil, que, de algum modo, está alinhadíssima com o nosso projeto, que entoa o seguinte: manter em pé a floresta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. Dito de outra forma, agora é hora de ser refloresta. Nessa direção, sem maiores delongas, apresentaremos aqui hoje os avanços do projeto piloto em São Paulo, conversaremos sobre a plataforma online de monitoramento, além do que debateremos o método de seleção das melhores e mais custo-eficientes tecnologias e metodologias de restauração disponíveis no Estado. A nossa programação contará com as seguintes falas: a abertura do nosso gerente florestal do Imaflora, parceiro aqui do projeto. Depois virá o André Lima, idealizador e coordenador geral do H2A. Na sequência, Melissa Panhal-Banhaman, da Flexus. Carlos Alberto Escaramuza, também da Flexus. E, por fim, Ludovino Lopes, da Ludovino Lopes Advogados. Na sequência, então, abriremos espaço para perguntas, comentários, aqui no YouTube via chat. Então, por favor, já adianto que perguntas, comentários são muito bem-vindos, e caminharemos, por fim, para as considerações finais e a apresentação de um videozinho pequeno do nosso projeto. Agora, então, Léo, passo a palavra para você, para o nosso aqui, gerente florestal do Imaflora, parceiro do nosso projeto. Leonardo Sobral, por favor, a palavra é com você. Bom dia a todos, a todas. É uma satisfação enorme estar aqui hoje, nesse momento, um projeto que André e outras pessoas aqui vão contar, já nasceu há um bom tempo a ideia, mas que nesse momento passa por um desenvolvimento, e esse desenvolvimento aqui dentro do Imaflora. Então a gente está muito, muito feliz, muito satisfeito com todos os avanços que esse projeto está tendo. Eu queria ressaltar que, bom, o Imaflora trabalha muito com a temática de certificação florestal, de monitoramentos, verificações, a gente trabalha em todos os biomas, mas eu queria destacar a importância do tema restauração florestal, da restauração ambiental, das agroflorestas. Então, toda essa temática, né, que estamos na década da restauração, decretada pela ONU, então esse tema cada vez vem ganhando uma importância, e não diferente aqui dentro do Imaflora também a gente tem colocado bastante energia dentro dessa temática. E aí, essa junção de parceiros, né, André Lima, Escaramuza, Ludovino Lopes, enfim, André vai colocar também aqui toda a rede de parceiros que se empenhou, tem se envolvido no desenvolvimento do Hub Agroambiental, que está sendo gestionado, posso chamar assim, incubado dentro do Imaflora. Então, a gente está muito contente com esse lançamento, a gente tem certeza que é um começo e muitas coisas virão pela frente. Então, de portas abertas aqui para qualquer dúvida, para qualquer comentário, por favor, coloquem no chat do YouTube,
e também as portas abertas aqui do Imaflora para que também, enfim, qualquer dúvida posterior, entre em contato para a gente conversar sobre a iniciativa do Hub Agroambiental. Obrigado, Jurema, e um bom evento para todos nós. Sigamos agora com nosso coordenador geral, André Lima. Muito bom dia, minha amiga Jurema, Leonardo, Melissa, Scara, Ludovino, todos e todas que estão aí nos assistindo no YouTube do Imaflora. É uma grande honra e alegria para mim estar aqui com vocês, lançando esse projeto que nós temos trabalhado juntos nele já há alguns meses, né? Na verdade, mais de 2 anos, né? E trazer para vocês um pouco do que é o Hub, de como ele funciona e abrir, enfim, a vida pública, a interlocução pública do projeto, dessa iniciativa, com todos os interessados, né? Para explicar o Hub, eu já começo explicando na abertura aqui, com os agradecimentos das parcerias, porque acho que esses agradecimentos e essas parcerias já vão dando o tom, o contorno do que é esse Hub, do que ele é composto, né? E, portanto, eu quero, mas antes de mais nada, agradecer de estarmos todos bem aqui, com saúde, com disposição, agradecer a Deus aí, porque nós estamos num momento realmente, né, difícil da vida no país e no mundo, então, só de já estarmos aqui lançando um projeto desse com disposição, com alegria, com energia, realmente é uma coisa muito boa. Então, esse projeto, primeiro, ele foi encampado de corpo e alma institucional pelo Imaflora, então é a instituição que eu hoje agradeço imensamente pelo interesse real, né? Mobilizou muita gente dentro da instituição para fazer esse projeto acontecer, e em pouco tempo ele já vem alcançando alguns resultados que a gente vai falar aqui. O P4F, Partnership for Forest, que nas figuras do Márcio Stutman, do Felipe, da Yara, que está conosco praticamente todos os dias, toda semana, não só é um parceiro apoiador financeiro, mas tem ajudado muito em melhorar a qualidade das entregas, a qualidade dos processos, participando ativamente na construção do projeto, participou ativamente na idealização do projeto. Quero agradecer também aos amigos e os parceiros do P4F. Ao Jus Brasil, o portal Jus Brasil, que é o maior portal de informações judiciais e jurídicas do Brasil e talvez um dos maiores do mundo, que é um parceiro estratégico nosso no componente de prospecção de casos, porque nós usamos inteligência artificial, os famosos robôs, né, para mapear, capturar, estudar, selecionar os casos que estão sendo convidados a participar do Hub. A Abrampa, Associação Brasileira do Ministério Público Ambiental, que também está participando do projeto, nos ajudando com a equipe que foi contratada, que é o doutor Tiago Trentinella e a Sofia, nos ajudando a fazer também mapeamentos de processos de inquéritos civis, de termos de ajustamento de conduta. Perdão. Então, agradecer também à doutora Cristina, presidente da Abrampa, ao Alan, secretário executivo da Abrampa. E aos parceiros, né, digamos, principais da execução do projeto, que estão aqui, que vão falar hoje, meu amigo Ludovino Lopes, que vem tendo uma participação fundamental para dar toda a garantia e segurança jurídica do que está sendo feito, dito e trabalhado no âmbito do Hub, um dos advogados mais reconhecidos nacionalmente, inclusive internacionalmente também, nessa área de carbono, de clima, do direito ambiental, né? E ao meu amigo Escaramuza e toda a equipe, Melissa, Renato, aliás, da equipe do Ludovino também, a nossa querida amiga Jurema, que hoje está aqui de multimulher, né? Cantando, apresentando, abrilhantando o nosso lançamento, mas é também uma advogada, né? Ninguém é perfeito, né, Jurema? E está ajudando o nosso amigo Ludovino nesse trabalho aí com os contratos, então uma alegria ter vocês aqui com a gente nessa parceria. E a equipe do Scara, né, a Melissa, o Renato, a Nádila, aliás, tem mais gente também da equipe aí da Jurema e do Ludovino, dos estagiários, né, o Teron e mais gente também.
agradecer a todos por essa parceria. O Scara é uma das pessoas que mais tem se envolvido nos debates e na pesquisa em torno da restauração florestal no Brasil, um dos idealizadores e articuladores da Política Nacional de Restauração da Vegetação Nativa, o Pronaveg, enfim. Então, a gente buscou reunir neste hub, para dar estrutura desse hub, o que tem de melhor hoje no Brasil, né? A história dele começa com uma pesquisa que nós fizemos para a Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura em 2019, que nós chamamos de Estudo da Demanda Firme de Restauração Florestal no Brasil, com a perspectiva de dimensionar o que seria o mínimo desse mercado de restauração no Brasil a partir, né, de compromissos ou assumidos extrajudicialmente ou de compromissos com debates no judiciário, né? E essa pesquisa resultou, vou resumir numa frase, né, um levantamento de mais de 5.000 processos judiciais, mais de 1 milhão de hectares de áreas a serem restauradas, aliás, 1.300.000 hectares, se considerados também os compromissos que nós conseguimos mapear no âmbito do Executivo, e nós só estudamos 3 estados, porque a pandemia impediu que nós pudéssemos estudar outros estados, porque todos os dados desses compromissos extrajudiciais estão ainda, infelizmente, não no universo virtual, né, acessível virtualmente. E, a partir daí, nós idealizamos um aprofundamento dessa pesquisa no estado de São Paulo, só que nós não quisemos, né, parar apenas numa pesquisa. Se nós estamos estudando essas demandas firmes, por que não convidar esses atores, né, para um diálogo e buscar, de alguma maneira, facilitar, acelerar, mobilizar, né, um arco de alianças para viabilizar essa restauração num tempo mais rápido possível. Então, foi isso que nós fizemos, e aí surgiu a ideia do Hub. O Hub é um ponto de conexão, o Hub é um espaço seguro, ágil, eficiente, virtual, de encontro entre todos os principais atores interessados em fazer a restauração florestal acontecer, desde o proprietário na ponta, passando por toda a cadeia de restauração florestal, rede de sementes, profissionais técnicos, né, de restauração, empresas que executam restauração florestal, que monitoram, que mantêm e monitoram a restauração até o carbono, toda essa cadeia de restauração, e com o outro lado, vamos dizer assim, do balcão, sempre surge aquela pergunta, lindo e maravilhoso, cheio de bons projetos, mas quem é que vai pagar a conta, né? Então, nós buscamos também trazer para dentro do Hub esse outro lado, que são os agentes financeiros, que são os financiadores, as instituições doadoras, financiadores, investidores em restauração florestal, em carbono, em serviços ambientais, né? E também captadores, gente que está se especializando em mapear e identificar fontes financeiras para apoiar processos e projetos de restauração. As nossas metas, né? Nós, nesse primeiro ano, que nós estamos finalizando hoje, né? Hoje inicia um novo ciclo, né? A nossa meta era conseguirmos até 5 casos, algo em torno de 200 hectares, mas nós já temos aí, a Melissa vai mostrar um pouco para nós daqui a pouco, já 10 casos, e vem surgindo novas propriedades que podem chegar a um total de 2.000 hectares no primeiro ano. Nossa meta em 10 anos é atingir um mínimo de 20.000 hectares restaurados. É uma meta que, vamos dizer assim, se a gente considerar tudo isso no estado de São Paulo, né? Se a gente considerar tudo que tem para restaurar no estado de São Paulo, no âmbito do Código Florestal, né, é mais de 1 milhão de hectares, ou seja, nós estamos nos propondo a contribuir com algo em torno de 2% dessa meta. Claro que a gente quer, como diz no popular, dobrar a meta, se possível anualmente, mas esse é o nosso objetivo. O Hub é isso, é uma rede, então, de instituições e pessoas que, como vocês que estão assistindo, né, nós aqui, que estão nos assistindo aqui, e todos os parceiros que estão se envolvendo, acreditam que o Brasil, sim, o Brasil é agro, como a gente tem ouvido falar, mas o Brasil é mais que isso também, é agro, o Brasil é agroambiental, o Brasil é agroflorestal, e nós podemos prosperar, produzir alimento, ajudar a combater a fome no planeta, ajudar na prosperidade dos produtores rurais e proprietários rurais do Brasil, dos pequenos, dos médios, dos grandes, dos quilombolas, dos indígenas, e nós podemos fazer isso com vitalidade econômica, com agilidade, né? E o Hub se dispõe a isso. Eu concluo aqui citando algumas das figuras, porque eu falei os parceiros que estão estruturando o projeto.
mas tem os parceiros que são os, entre aspas, beneficiários e que fazem com que o projeto aconteça e ganhe realidade na prática. Nós temos parceiros advogados, que são aqueles que estão trabalhando com os produtores rurais, seja nas ações civis públicas, dos inquéritos, ou seja, do ponto de vista consultivo. Quero agradecer aqui o doutor Edson Milaré, que é o primeiro escritório com quem a gente já fez, assinamos um memorando de entendimento, parceiro do Hub, trazendo já casos para o Hub. O doutor Luiz Fernando, um advogado que já trabalhou na Polícia Ambiental e trabalha no interior de São Paulo, né, veio de lá de Fernandópolis para cá, no pequeno lançamento que a gente fez presencial aqui ontem, trazendo bons casos aqui para o Hub. Consultores ambientais e consultores agronômicos importantes, o Marcos Valentini, que também, com quem a gente está falando desde o início desse projeto, já vem trazendo alguns casos importantes para o Hub, o Éder Augusto, também lá da região do Pontal do Paranapanema, né? Alguns proprietários, inclusive já tive presencial numa das fazendas, na fazenda do Fugido, do Oswaldo Serrano, que pretende implantar 70 hectares de sistemas agroflorestais na fazenda em Borborema, ao doutor Antônio Costa, da família Costa, e da Fazenda Limoeiro, em São José dos Campos, que já está implementando restauração com a perspectiva de uso econômico da madeira. Alguns investidores e captadores, como TBN Investors, do Peter Harris, que está em Londres, provavelmente também nos assistindo, e o Cláudio Pontes, a UBA, com sede na França, a Marina Galvadão e o Matheus Couto, que já estão nos ajudando a captar recursos para sistemas agroflorestais, a Biocoin, que os nossos amigos Ricardo Yang, Guto e Murilo estão trabalhando no desenvolvimento de uma nova moeda verde, uma criptomoeda verde, para captar recursos, para apoiar projetos de serviços ambientais, né? A Exalc, na figura do nosso amigo Gerdes Parovec, da Kaline, da Zenildo, que também são parceiros nossos, assinaram um MOU, estão dando um fundamento técnico-científico para o projeto, e algumas instituições de renome, como o Instituto Socioambiental, com quem nós estamos já assinando também um memorando de entendimento, vai nos auxiliar em projetos ligados à restauração com o sistema de muvuca. Estamos conversando com os amigos da Iniciativa Verde, o Roberto Rezende, né? Então, com essa lista aí de agradecimentos e de envolvimentos, eu concluo dizendo que é isso, o nosso projeto é um projeto que tem como objetivo ser... Nós não somos assim, muito melhor do que ninguém, é uma nova iniciativa que vem se somar às iniciativas já existentes, inclusive no estado de São Paulo, há várias iniciativas, e tem muita terra para a gente poder restaurar e gerar prosperidade rural. Nosso objetivo é esse, é restaurar, produzir e prosperar. Gostei muito de um slogan que trouxeram aí para nós, que é o plantar conexões para colher prosperidade sustentável. Esse é o nosso objetivo do Hub, e devolvo, então, aí a palavra para a minha amiga Jurema seguir adiante. Maravilha, André. Sigamos agora com Melissa Panhal-Baiman, da Flexus. A palavra é sua, Mel. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vocês me escutam bem? Legal. Bom, é um prazer estar aqui com vocês todos. Tem sido um prazer contribuir com esse projeto desde sua concepção há 2 anos atrás. Queria, inclusive, incluir nos agradecimentos a nossa colega Terena, que compôs a equipe da Flexus até o meio desse ano e foi seguir outros caminhos profissionais, mas que contribuiu muitíssimo para esse projeto. E se estamos aqui hoje é por conta da colaboração conjunta de todos os parceiros, de toda a equipe, de todos os colegas e todos que estão engajados nesse objetivo comum, né? Então, vou apresentar aqui minha tela, apresentar um pouco dos resultados que a gente tem até o momento. Vocês estão vendo a tela já? Legal. Bom, então, apresentando aqui um pouco dos resultados que a gente teve até o momento, com os mapas gerados pela equipe de geoprocessamento do Imaflora, um agradecimento especial à Aline, que gerou os mapas super rapidamente para que a gente pudesse apresentá-los todos aqui para vocês hoje. Bom, então, começando aqui, como o André indicou, né, o estudo tem sido realizado, né, para a implementação do Hub, inicialmente no estado de São Paulo. Então, aqui a gente pode ver a densidade dos casos interessados em participar do Hub. Então, esse mapa ele foi gerado com informações do CAR mapeados, né, de 58 propriedades. A gente tem mais casos do que esses, mas com o CAR, até o momento, foram 58. A gente pode ver a distribuição delas aqui ao longo dos municípios. Então, aqui a gente tem alguns dos municípios que têm uma densidade um pouco maior de casos. Então, a gente tem Piracicaba, Monte Azul Paulista, aqui mais ao norte do estado, Itapirina, Mojimirim, com 2 propriedades que a gente vai ver agora com os mapas,
Bebedouro, Jacupiranga, entre outros. Então, até o momento, um dos resultados que a gente obteve foi a assinatura de um memorando de entendimento diretamente com o proprietário, mas foram assinados outros 5 memorandos de entendimento com consultores, com advogados, com parceiros de investimento. E aqui nessa apresentação a gente vai visualizar os mapas de 10 entre as propriedades em que foram assinadas declarações de interesse com os proprietários. Mas, entretanto, a gente tem tido, até o momento, outras 3 declarações de interesse assinadas, de ontem para hoje, já tiveram mais. Então, a gente sabe que a tendência é que continuem chegando cada vez mais declarações de interesse. Então, a gente vai ver somente 10, mas até o momento já tem 13 e a gente sabe que esse número vai aumentar. Então, aqui, começando no noroeste do estado, no município de Meridiano, a gente tem uma área estimada de restauração de 66 hectares, referentes a 2 propriedades, que a gente pode ver aqui no mapa, delimitadas com essa linha vermelha. E aqui a gente pode ver um zoom das propriedades. E aqui, a primeira propriedade, né, só para a gente ter uma noção, vou passar rapidamente pelos mapas, é mais para a gente ter um pouco da noção, assim, conseguir ver no mapa, né, a localidade das propriedades. Então, aqui a gente pode ver em rosa, né, a produção de cana, em amarelo escuro, área de pastagem, em áreas amarelo um pouco mais claro, mosaico de agricultura e pastagem, em verde mais claro, APPs simuladas, declaradas, e em verde um pouco mais escuro, as áreas de reserva legal. Então, só para a gente ter uma noção da legenda, para a gente poder ver rapidamente as imagens de mapa. Aqui a gente tem uma primeira propriedade de Meridiano, localizada numa região de Mata Atlântica, e aqui a gente tem o segundo município, Macedônia, também no norte do estado, com uma área estimada de restauração de 77 hectares. Então, aqui a gente tem limite da uma propriedade, no zoom, e aqui as áreas, aqui em azul, a área de água, né, de rio, ou de lagos, e aqui a reserva legal, a gente pode ver que ela está ali numa transição entre Cerrado e Mata Atlântica, mas majoritariamente em Mata Atlântica, a maioria das propriedades estão localizadas na Mata Atlântica, mas algumas ficam nessa transição, e poucas estão especificamente na região do Cerrado. Então, aqui a gente pode ver também o município de Santa Mercedes, a gente tem uma área estimada de restauração de 87 hectares, referente a somente uma propriedade, aqui a gente pode ver um zoom dela, na divisa entre os municípios, e aqui com a delimitação da propriedade, com uma área grande de cana também, de pastagem adjacente, mas também com uma área de reserva legal e de Mata Atlântica ainda preservada. Aqui no município de Mojimirim, a gente tem 2 propriedades, que também assinaram a declaração de interesse. Então, a gente tem uma área somada de restauração de 104 hectares a serem restaurados. Aqui a gente pode ver as 2 propriedades adjacentes. E aqui a gente pode observar que tem um pouco da diferença, né? Tem uma presença um pouco majoritária de soja e também de outras lavouras temporárias, mas também de cana. Aqui a outra propriedade adjacente, pegando também uma área um pouco extensa de cana e também de pastagem, um pouco mais ao norte da propriedade, e desse mosaico, né? Entre agricultura e pastagem. Indo um pouco agora ao leste do estado, em São José dos Campos, a gente tem a propriedade que o André mencionou, da Fazenda Limoeiro, que está com uma área estimada a restaurar entre 80 e 120 hectares, ainda não foi definido, a gente objetiva definir esse projeto de restauração agora nos próximos passos, agora no próximo ano do projeto. Aqui a gente pode ver os limites da propriedade, ali em laranja, uma unidade de conservação, e aqui a gente pode ver um mapa um pouquinho diferente, né? A gente pode ver em vermelho a infraestrutura urbana, então uma área de fazenda localizada próxima à malha urbana mesmo. Bom, e a gente pode observar que cada propriedade tem as suas características, e o objetivo dos projetos de restauração visam justamente trabalhar essas questões específicas de cada um deles, né? Então, finalizando aqui alguns outros mapas, né, a gente pode ver também na região de Barretos, a maior área estimada de restaurar que a gente tem até o momento de 1.205 hectares ao todo, a gente pode ver aqui propriedade bastante extensa, e com uma área que não foi identificada o uso atual da área, mas a gente consegue ver pelo menos a reserva legal declarada e as APPs também. E aí a gente tem também o caso de Piracicaba, que é um caso bastante particular, que é o caso que está sendo construído junto à Secretaria Municipal de Agricultura e de Infraestrutura, que tem relação com o Programa Municipal de Pagamento de Serviços Ambientais. Está sendo construído, como o André falou, né, em parceria com o Geolab, com o professor Guedes Parovec, então com a Prefeitura também, foi assinado a declaração já,
E esse programa, ele envolve centenas de propriedades. Até o momento, a gente conseguiu mapear 14, e dessas 14, a gente tem o número do CAR de 13, que foram possíveis serem mapeadas. Aqui eu vou apresentar somente 2 mapas, para a gente poder ter uma visualização, mas antes eu gostaria de apresentar um pouco dos resultados que o próprio Geolab, né, da Exalc, montaram. Então, a gente tem 14 propriedades cadastradas, né, que são dessas que eu falei, 13, tem o número do CAR, com atividades variando entre olericultura, cana, pastagem, abrangendo uma área total de aproximadamente 500 hectares, com uma área de preservação permanente de 100 hectares aproximadamente. Então, aqui a gente pode ver um mapa geral dessa área da região das microbacias, que são microbacias prioritárias para a conservação de água. Então, a restauração das APPs vem muito nesse sentido, né, de proteger as nascentes, de proteger os mananciais e os rios e garantir a segurança hídrica da região. Então, aqui a gente pode ver, né, o limite das microbacias do Ribeirão de Marins, do Ribeirão do Congonhal e os imóveis em azul inscritos no programa de PSA. E aqui a gente tem um mapa gerado, né, pela equipe de processamento do Imaflora com as 14 propriedades mapeadas. E aqui a gente pode ver os 2 destaques, né, um deles, a gente tem esse mosaico, né, de atividades entre lavouras temporárias, cana, pastagem, com aqui em azul, né, as linhas dos rios e as áreas de APP em volta. E aqui uma outra área também desse programa, com majoritariamente uma área de pastagem. Então, ao todo, a gente pôde visualizar, né, 11 propriedades, mais essas 13 mapeadas em Piracicaba. Entretanto, a gente sabe que tem um número muito maior que a gente ainda não alcançou o número do CAR, mas a ideia é que isso seja trabalhado também na próxima fase do projeto. E, ao todo, a gente tem esse somatório de entre 1.685 e 1.725 hectares a serem restaurados. Então, já é um número, assim, que deixa a gente muito feliz, porque foi um trabalho bem desafiador, especialmente nesse contexto de pandemia. Então, a gente fica muito feliz de saber que tem gente muito engajada e muito esforçada em construir essa restauração, não só na Mata Atlântica, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo. Então, agradeço. Obrigada, Mel. E agora, então, eu passo a palavra para o Carlos Alberto Escaramuza. Estão me ouvindo aí, moçada? Legal. Bom dia, é uma satisfação aqui estar com vocês. Queria cumprimentar a todos os parceiros desse projeto aqui em nome do André Lima e do Ludovino Lopes, com quem eu tenho dividido esse sonho aqui, com também o Sobral, o Leonardo Sobral do Imaflora. Queria agradecer muito a todas as pessoas que têm contribuído com esse projeto, seja no âmbito dos parceiros, seja na minha equipe, né, que já foi mencionado aqui, o Renato Rosenberg, a Melissa Baima e a Terena Pérez, que trabalhou conosco até a metade desse ano. E vou fazer uma fala curta, um pouco... E talvez começar com a ideia de que muitas vezes o que a gente pensa que são coincidências, na verdade são convergências, né? Então, uns dias atrás eu escrevi para o André e perguntei, André, você quer qual que você acha que é uma mensagem, algum elemento importante que você acha que seja interessante eu ressaltar ou frisar na minha fala? E ele me deixou bem à vontade, mas essa manhã ele me enviou um áudio e me falou, olha, cara, por que você não fala da sua motivação para estar nesse projeto, o que te levou, o que você trouxe isso? E por convergência, e não por coincidência, era exatamente isso que eu estava pensando em contar um pouco para vocês. E para contar essa história, precisa voltar um pouquinho lá no tempo, lá em 2010, quando eu era diretor do WWF Brasil, e eu estava montando o programa de mudança climática e o programa de agricultura e meio ambiente, né, que o WWF não tinha naquela época, então estava começando ali com o Carlos Rittel e com o Luiz Fernando Fonseca Laranja montando essa primeira, estruturando a ação do WWF, da rede WWF no Brasil nesses temas. A gente começou a se dar conta que a agenda de restauração florestal era exatamente o ponto de convergência, né, onde você tinha medidas de mitigação à mudança climática, medidas de adaptação à mudança climática na mesma agenda.
particularmente se a gente conseguisse fazer isso dentro de uma abordagem de gestão integrada da paisagem, ou seja, trabalhando essas questões de restauração florestal dentro de uma perspectiva de adoção de práticas de sustentabilidade nos diferentes tipos de uso da terra presentes numa determinada paisagem. E muita coisa aconteceu de 2010, quando eu comecei a entrar nessa agenda. Me lembrei, inclusive, quando cheguei logo no Ministério do Meio Ambiente e, assim, de toda uma forma meio tímida, fui propor esse assunto para o Roberto Cavalcante, que era o secretário, e tive uma adesão rápida dele sobre a importância disso, e logo a ministra Isabela, especialmente o Chico Gaetani, abraçaram essa causa e perceberam a importância que isso podia ter dentro de uma agenda, da agenda de mudança climática no Brasil, com a participação tanto numa convergência, inclusive, com a agenda da CDB, da Convenção de Biodiversidade, e da agenda da UNFCCC, da Convenção de Mudança do Clima, e tive, né, recebi o mandato de desenvolver, como o próprio André já citou, o Plano Nacional de Recuperação de Vegetação Nativa, o Planaveg, e a política, né, o Proveg, que abraça, com a sua forma de governança, a estrutura do plano. E isso foi vamos chamar assim, talvez um dos meus principais legados dentro dessa agenda de mudança do clima, essa agenda de restauração florestal e de mudança do clima. Passaram-se mais alguns anos e a gente continua vendo hoje uma série de dificuldades dessa agenda se materializar, ou da restauração florestal se materializar na escala que a gente gostaria. E muito disso está associado ao fato de que esse tema ainda carece muito de casos, né, de track record, de casos que exemplifiquem e de melhores avaliações que mostrem aquilatem essas dificuldades, especialmente numa agenda de longo prazo, né, onde a gente nunca pode esquecer que a maturidade da restauração florestal é uma maturidade longa, né? Então, a questão, vamos chamar assim, a avaliação de risco relacionada à restauração florestal, por essa perspectiva de longo prazo, pela falta de exemplos, né, de projetos pilotos, demonstrativos e de melhores avaliações, acaba se tornando, muitas vezes, um obstáculo muito difícil. E, dessa forma, o que me atraiu, o que me motivou a começar lá em 2019 essa interação com o André, foi essa possibilidade de aproximar ou de criar uma iniciativa que pudesse aproximar os diferentes atores que estão interessados nessa agenda, aproximar esses atores, mas que, de alguma forma, ainda têm receio, algum tipo de receio, alguma dúvida sobre a sua viabilidade. Seja do ponto de vista de quem fornece serviços, insumos, seja do ponto de vista de quem pode financiar, seja do ponto de vista de quem pode trazer áreas para serem restauradas e para a adoção de uma abordagem de gestão integrada da paisagem. Então, esse desafio dessa aproximação e de juntar essas partes interessadas e reduzir esses riscos e criar casos, me pareceu, lá em 2019, a resposta às dificuldades que a gente tinha para materializar o potencial de restauração, o caminho para os 12 milhões de hectares que estão nas metas nacionais. Então, o Planaveg era um elemento de cima para baixo, mas precisava de um elemento de baixo para cima para tentar materializar esses casos. Dessa forma, eu vejo o Hub, esses 2 anos, já quase 2 anos e meio, que a gente tem interagido nessa frente com o André e com o Ludovino, exatamente um legado, né, e um impacto da mesma grandeza que o Planaveg tem na minha carreira e na possibilidade. Então, um pouco, André, respondendo a sua pergunta, o Hub agroambiental é o Planaveg na minha carreira nesse momento, né? Eu acho que é a forma de fazer, ao mesmo tempo a gente já criou uma política pública, agora a gente tem que materializar de baixo para cima e criar essas condições para que ela seja implementada.
Isso é particularmente importante. Eu tenho 56 anos, eu estou no momento onde eu estou muito interessado em 3 coisas: em partilhar o que eu aprendi para que as pessoas possam errar em outras coisas diferentes das minhas. Estou interessado em legado e impacto. E eu vejo no Hub uma possibilidade de tanto compartilhar, de gerar legado e de ter respostas com impacto para os problemas ambientais que o nosso país tem. Acho que é isso, André. Obrigado pela oportunidade aí de estar junto com você, construindo, junto com todos os parceiros, construindo essa agenda. Tenho me divertido muito, mesmo nesses tempos difíceis que a gente tem passado. Tanta motivação que fui até cortar o cabelo hoje, depois de quase 2, do segundo corte que eu faço no tempo de pandemia. Quem me viu ontem, eu estava com o cabelo até aqui. Agora eu estou aqui mais bonito para participar desse vídeo. Gente, um abraço. Obrigado. Esse cara, linda fala, seu cabelo está maravilhoso, diga-se de passagem. E agora eu passo a palavra para o doutor Ludovino Lopes. Muito bom dia a todas, a todos. Um prazer estar convosco aqui. Realmente é um prazer poder participar dessa construção que está só sendo possível por conta dessa visão integradora que o nosso mestre André Lima desenhou inicialmente e que depois, na medida em que os diferentes instrumentos foram sendo colocados nessa caixa de som, eles foram produzindo esse conjunto e essa obra que está sendo colocada agora e construída. Vocês sabem que o mundo é beta, então a gente está construindo coisas à medida que vai caminhando, então é essa caminhada que faz sentido fazermos aqui em conjunto. Então, primeiro, fazendo aí também os agradecimentos, agradecer ao André a confiança por podermos estar junto, participando na construção, agradecer a paciência de todos para aturarem os advogados, e o André faz parte desse processo, mas sobretudo aturar a análise do risco jurídico, a pontuação de cada um dos temas, a construção dos diversos elementos e, sobretudo, essa conjugação entre aquilo que está sendo feito entre tecnologia, ambiente, produção e os instrumentos legais e, sobretudo, uma conexão muito importante que o projeto tem, que é o resultado dessa visão integradora que o André trouxe e traz o aproveitamento dos dados do judiciário com a participação também do Ministério Público e de um conjunto de outros atores. Então, queria agradecer também à minha equipe, aqui em especial a Jurema, ao Teron, a Natália, a Karen, pelo trabalho dedicado que têm feito aqui e que certamente vai ter continuidade aí, André, nos próximos meses, eventualmente até depois disso, ao quanto eu tenho aprendido com o Escaramuza, nesses últimos tempos aí também, a essa percepção contínua de apoio e suporte e sempre de Imaflora, que nos acolheu aí nesse coração de instituição que tem múltiplos desdobramentos, e isso só está sendo possível exatamente por conta dessa conjugação de atores que estão aqui reunidos, que beneficiam e que têm como objeto principal aquilo que o André colocou e o Scara também colocou também, de podermos criar um instrumento de impacto. Na verdade, o que eu acho que nós estamos assistindo aqui, e vocês ao longo do tempo esperamos que seja isso que estamos fazendo, para mim sempre foi muito importante também criar instrumentos reais de impacto. Nós já temos um conjunto de estruturas legais, de legislação, de regulamentação, de instrumentos jurídicos, judiciais, um conjunto de outras estruturas, mas o importante nesse processo, sem dúvida, é criarmos instrumentos de impacto. E o Hub, ele é um instrumento de impacto, vejam, um instrumento de impacto que junta tecnologia com inteligência artificial na sua concepção inicial, que traz isso para a utilização de forma simples dos usuários, para eles poderem se conectar nessa estrutura de acordos voluntários, mas que nascem de uma realidade jurídica já impactada no país. Então, nós estamos aproveitando a estrutura legal existente, transformando ela com novos instrumentos tecnológicos e dando instrumentos de impacto. Então, esse instrumento de impacto é um instrumento de impacto que tem outra característica importante, que eu acho que o Escaramuza colocou ela também aqui, que ela é escalável. Então, esta escalabilidade
que o desenho construiu, ela é fundamental para que a gente tenha, sim, então, esse processo de impacto escalável e que tem, por incrível que pareça, ele corresponde tanto ao micro, quando a gente olha como a Melissa nos mostrou de forma muito didática, Melissa, fantástica a sua colocação aí, o impacto direto no proprietário, na área e no impacto da restauração, da capacidade de mudar esse cenário que o André colocou logo no início. Mas vejam, ele percorre, como o Scaramuza falou, os diversos níveis, ao nível municipal, ao nível jurisdicional, ao nível de gestão territorial, e aí ele vai, inclusive, lá na frente, na concepção dos princípios internacionais da Convenção das Nações Unidas do Clima ou da Biodiversidade, e ele ataca diretamente alguns dos objetivos que as nossas NDCs, os nossos compromissos internacionais declarados, trouxeram, como a restauração de áreas degradadas ou de áreas desmatadas. Então, ele tem um impacto real no CNPJ, no CPF, e um impacto nas nossas políticas nacionais. Ele contribui de forma estrutural para que isso efetivamente aconteça. Então, esse desenho que está montado aqui, ele é um desenho, eu acho, extremamente poderoso, ele tem condição, efetivamente, de se transformar num instrumento, ou em vários instrumentos, porque da forma como o André desenhou, ele tem essa capacidade de juntar a estrutura legal, a estrutura tecnológica e a estrutura ambiental para produzir esses resultados que estão colocados. Então, essa expressão que foi usada pelo André de plantar conexões, eu diria que melhor define a estrutura do Hub e que é o resultado desse conjunto de esforços que estão sendo feitos. Obviamente que as sementes estão sendo plantadas agora, lançadas agora, e essas sementes vão certamente germinar. Eu diria que com esse espírito de agregação que está sendo colocada, teremos certamente daqui a algum tempo aí uma conexão tanto do ponto de vista dos investidores, quanto do ponto de vista dos proprietários, quanto do ponto de vista dos atores, dos stakeholders que são fundamentais para que este processo aconteça no futuro, quer do ponto de vista do judiciário, quer do ponto de vista também do Ministério Público e dos diferentes atores. Então essa construção, eu diria que ela é inédita. Parabéns, André, aí pela tua concepção inicial, e vamos juntos, vamos caminhar juntos para que essa plantar de sementes e plantar de conexões possa colher prosperidade para quem mais interessa, que são os nossos proprietários e que são os detentores do capital natural, da infraestrutura natural de capital no Brasil. Essa infraestrutura natural de capital, ela é fundamental para manter os nossos sistemas de suporte de vida, a nossa capacidade de produzir alimentos, a nossa capacidade de produzir carbono, de reduzir carbono e emissões, a nossa capacidade de manter a biodiversidade, a nossa capacidade de poder dispor de água para as nossas necessidades. Então, não preciso dizer mais, os impactos são múltiplos e são muito grandes. Do ponto de vista jurídico, é um prazer poder ajudar a construir este modelo e trazer esse modelo para ser implementado no futuro. Obrigado pela oportunidade e vamos em frente. Bom, pessoal, agora a gente abre para as perguntas e, como me foi passado, uma pergunta que está sendo feita, que é uma pergunta geral, eu já vou começar, eu vou me adiantar em relação a ela, que é o seguinte: como faz para entrar no Hub, né? Então, eu vou passar aqui para vocês que estão aí assistindo a gente pelo YouTube, tanto o endereço do site como o e-mail, né? O endereço do site, vocês podem anotar, é o www.h2a.hubagroambiental.com.br. O pessoal aí está colocando para vocês também no próprio chat, para que vocês possam, de alguma forma, ter anotadinho e ter tudo escrito de uma forma correta, para não ter erro. E também o e-mail, que é o hubagroambiental@gmail.com. Nessa direção, então, sigamos para os finalmente. Eu chamo, então, para finalizar mais uma vez, o nosso coordenador geral, para dar uma última palavra antes do nosso vídeo, que nós temos um videozinho que vai apresentar aqui um pouco o projeto. Eu chamo novamente o André para poder dar uma última palavra, até mesmo o Scari e o doutor Ludovino, caso queiram
voltar e falar alguns finalmente. André, por favor. Acho que a gente pode, eventualmente, aqui até fazer uma troca aqui de ideias rápidas, assim, porque eu acho que foi muito legal ouvir o Scara falando. A gente está há 2 anos e meio trabalhando nesse projeto, mas eu não tinha ainda ouvido o Scara falar assim, de A a Z, né, a motivação dele. Achei bem legal, importante essa conexão, né? A gente tem aqui, as pessoas que estão aqui têm algumas histórias, né, para chegar aqui nesse projeto e nesse processo de convergência. Achei bem interessante essa abordagem da convergência, porque é isso, né? O Hub, ele é um ponto de conexão, e essa conexão se dá pela convergência de propósito, pela convergência de desafios, de metas, de missões, né? E a gente tem aqui pessoas que têm uma história, né, que as trouxeram para cá, né? Eu estou há 27 anos trabalhando com direito ambiental. Comecei, inclusive a Melissa aí está com a camisa do nosso parceiro, SOS Mata Atlântica. Trabalhei 4 anos na SOS, 10 anos no ISA, Instituto Socioambiental, depois tive 2 anos de experiência. O Scara sabe como é que é, né? 2 anos de intensivão no Ministério de Meio Ambiente. É um aprendizado muito grande. Depois 6 anos no IPAM. E ao longo desse processo tive a oportunidade de participar da formulação de algumas das principais leis que atuam nessa questão, que é o Código Florestal, a Lei da Mata Atlântica, a Lei de Gestão de Florestas Públicas, a Lei de Clima, mais recentemente a Lei de Pagamento por Serviços Ambientais, né? E isso tudo é o que, de fato, para mim, motivou bastante. Estou fazendo aqui uma reação inspirada pela fala também do Scara, nesse sentido de que temos todo um sistema desenhado, desenvolvido, né? Não é por falta de base legal, de formulação programática, que as coisas não vão acontecer, mas elas precisam acontecer, né? Então a gente resolveu, e aí estou falando por mim, né? Resolvi dedicar uma parte expressiva do meu tempo, né, desse aprendizado de 27 anos, para tentar colaborar, para acelerar esses processos, né? Eu tenho brincado, eu brinco, mas falo sério, né? Na verdade, o Hub é uma startup aceleradora de restauração florestal, ou seja, a gente busca produzir enzimas que aceleram esse processo e que promovem essa síntese, essa simbiose entre todos os atores. Nós não estamos fazendo nada muito diferente do que muitos já estão fazendo, só que a gente está colocando tudo isso junto num mesmo sistema, né? E num sistema online, virtual, em que a palavra-chave é conciliação, né? A gente sabe que tem muita disputa, muitas ações judiciais, muita cobrança. A gente está tentando ir pela linha da conciliação, conciliando interesses, ou seja, buscando aplicar essa convergência. Então, o Hub basicamente é isso, né? Essa convergência, essa conciliação de diferentes interesses. Se a gente conseguir unir boa parte desses interesses num fluxo comum, a gente consegue o objetivo final, que é a aceleração desses processos, com garantia jurídica. Tudo isso que o doutor Ludovino trouxe e traz é fundamental, né? Eu sou advogado, às vezes eu falo assim, pô, esses advogados dão trabalho, né, para nós, né? E dão mesmo, porque, de fato, como foi dito, nós estamos falando de processos de longo prazo. É mais do que muitos casamentos, né? Um projeto de restauração florestal tem que fazer, no mínimo, bodas de prata. Né? A gente tem que chegar no mínimo 5 anos com um produtor rural, com um investidor, para dizer assim, deu certo. E aí, quem sabe, a gente chega em bodas de ouro, né? E multiplica essas alianças pela restauração florestal e pela prosperidade sustentável no Brasil. Acho que é isso. Mais uma vez, agradecer a todos. Eu não falei o nome especial aqui do Léo, mas o Léo também tem sido um guia para nós aí nessa costura, nessa aliança com a Imaflora. Léo, muito grato pela tua disposição, alta disposição. Também a Prefeitura de Piracicaba, porque, como a gente falou aqui, as alianças são com os diferentes setores. Nós temos também no Hub uma aliança com a Prefeitura de Piracicaba para ajudá-los a implementar o programa de pagamento por serviços ambientais na região, né? Aqui eu me mudei, inclusive, aqui para Piracicaba, e aqui nós temos, como foi mostrado pela Melissa, centenas de propriedades em 4 bacias, microbacias hidrográficas prioritárias para recuperação, para a produção de água, né? E a Prefeitura aqui é um parceiro estratégico também para esse nosso projeto. Então, nós estamos costurando proprietários rurais, consultores, advogados
investidores, doadores, instituições que executam projetos de restauração, né, prefeituras, Ministério Público, financiadores de projeto. É uma grande costura que eu estou muito feliz de poder estar promovendo com todos vocês. É isso, meus amigos. E, Jurema, devolvendo para você aí. Só para finalizar, a última frase é o seguinte: se você é produtor rural, produtora rural, tem demanda, seja de restauração por demanda judicial, seja extrajudicial, ou seja por vontade própria, porque a gente sabe que tem muitos proprietários rurais que estão cada vez mais se inserindo em mercados mais exigentes e querem uma propriedade rural, né, a fonte da sua produção de alimentos, né, não só cumprindo lei, mas muitas vezes indo além do que a lei exige. Nos procure, que nós vamos procurar, nesse conjunto de aliados, né, desenhar a melhor parceria, o melhor modelo possível de produção de floresta e de serviços ambientais integrada com a produtividade e a produção da sua propriedade. Se você é consultor ambiental e trabalha com proprietários rurais que estão buscando co-investidores, parceiros para a execução, nos procure. Se você é advogado ou advogada e advoga para casos, né, no judiciário ou no consultivo para proprietários rurais, nós estamos abertos também a buscar construir essas alianças e fazer esses processos acontecerem. É isso que eu termino a minha fala aqui, agradecendo mais uma vez pela dedicação e a competência de todos vocês aqui que estão conosco, construindo o H2A Hub Agroambiental. André, eu aproveito, então, porque já que você falou, as perguntinhas começaram a surgir, eu vou pelo menos fazer uma delas que apareceu para mim aqui, que é da Luciana Simões, e ela pergunta: qual a inserção do Judiciário e MP, Ministério Público, do modelo do Hub? Aí eu deixo aberto para um de vocês três, ou até mesmo você, André, poder responder. Então, nós temos conversado bastante com advogados, nós fizemos mais de 30 reuniões com advogados ao longo dos 2 meses em que o processo com a Concilia, aliás, agradeço aqui também a empresa Concilia, que está dando todo esse suporte para sessões de diálogo e conciliação, né? Então, a gente está cada vez mais buscando permear esses casos do judiciário e trazer para dentro do Hub, né? Como a gente está num teste de conceito, a gente ainda está ajustando, né, a ferramenta, né, e o motor para poder fazer com que isso aconteça de forma a mais orgânica possível. E temos conversado bastante também com promotores de justiça nas várias regiões, nos GAEMAs, né, Paranapanema, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, e com o Ministério Público, na verdade, o Ministério Público tem um princípio fundamental que o Hub respeita integralmente, que é o princípio da impessoalidade. O Ministério Público não pode indicar projeto A ou B para um projeto como esse, né? Mas o que ele faz como é público, o Ministério, ele abre, né, as informações públicas para que o Hub possa identificar, no contexto dos casos, nas regiões de interesse do Hub, quais casos a gente quer convidar para participar. Então, esse diálogo com o Ministério Público tem sido muito, muito frutífero, muito positivo, né? E, obviamente, que a ABRAMPA, a Associação Brasileira do Ministério Público Ambiental, também tem nos ajudado muito por saber como é que são os caminhos, né, para a gente buscar e identificar esses casos. Então, a inserção está sendo essa. A gente espera que isso vá crescendo, porque qualquer projeto de longo prazo que envolva investimentos vultosos, um projeto de restauração florestal, em média, ele demanda algo em torno de 20, 25 mil reais por hectare. Se a gente está falando de uma propriedade de 100 hectares de restauração, nós estamos falando aí de 2 milhões e meio de reais investido num projeto de 15 a 25 anos. Toda a construção precisa ter muita segurança, muita confiança. Nós estamos construindo confiança para viabilizar esses projetos, né? Porque, como eu disse, são praticamente casamentos, de no mínimo bodas de prata. Então, essa construção no judiciário ela é um pouco mais lenta, sobretudo porque a gente está tratando de litígios e, portanto, essa construção ela está sendo feita num ritmo que a gente acha que tem que ser esse ritmo mesmo, sem muita pressa, porque nós estamos construindo um conceito, né? Então, isso está acontecendo, já temos alguns casos judiciais, como eu disse aqui, o doutor Edson Milaré é um primeiro parceiro, o doutor Luiz Fernando, e nós esperamos no próximo ano aumentar o número de projetos, né? E o Hub poder operar, na verdade, como esse espaço de conciliação também e convergência de interesse. Câmbio.
André, mais uma pergunta do Leon Gregório, onde ele pergunta o seguinte: eu sou sócio de uma startup na área de projetos de restauração. Vocês estão aceitando novas empresas? Sim, o Hub está aberto a parcerias. Esse jogo aqui, ele é um jogo de soma para poder multiplicar, né? Não tem, como é que eu vou dizer assim, exclusividade, né? Tem a construção de confiança e ampliação. Quanto mais parceiros, o Hub também não se pretende ser o centro único de todas as alianças. A gente também está fazendo parcerias com outras iniciativas que estão realizando prospecção de casos, realizando investimentos e projetos de restauração. Né? O que a gente quer é ser mais um nesse processo. Né? Tem muito espaço, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, e a gente acredita que só construindo e consolidando essas alianças é que a gente vai dar conta da meta brasileira de 12 milhões de hectares de restauração florestal em 10 anos. Né? É uma meta muito ousada, né? E, portanto, só com muita aliança, muita construção conjunta e convergência que a gente vai viabilizar. Fique à vontade aí, Scara, Léo, Ludovino também, se quiserem comentar, tá? Talvez comentar um aspecto que a agenda de litigância climática ela tem se desenvolvido muito ao longo dos últimos anos e normalmente ela se depara ou tem adotado um caminho de preparar ou fornecer melhores condições para um litígio ligado a uma questão de mudança do clima, mas tem toda uma outra esfera dessa agenda que é a agenda de solucionar os litígios já existentes. Eu acho que como a palavra-chave que o André mencionou e que a gente talvez tenha falado pouco hoje aqui, é essa agenda exatamente de conciliação. Eu só queria frisar esse aspecto de inovação do trabalho que a gente está fazendo em tentar criar condições para que alguns dos litígios existentes e que têm repercussão climática possam ser resolvidos de forma mais rápida através da agenda de conciliação. Queria destacar esse aspecto que me parece bastante relevante do nosso trabalho e com ineditismo, não só nacional, mas eu diria, sem muito medo de errar, que um ineditismo internacional nessa construção do uso da conciliação como parte da agenda de litigância climática. Bom, gente, agora vamos para o encerramento com o vídeo. Quer falar mais alguma coisa, Scara? Então, vamos para o vídeo. Veja aí se o nosso amigo Ludovino, o Léo, não querem dar uma palavrinha aí também antes de encerrar, Jurema, aí você conclui, pode ser? Ok, claro, só por conta da hora mesmo que eu estava um pouco preocupada em fechar, mas o microfone está aberto para quem quiser dar uma última palavra. Muito bom. Muito rapidamente. Bom, tentando resumir para vocês, na verdade, assim, o Hub ele é essa estrutura de conexões. Todos são bem-vindos dentro dessa conexão, como o André colocou. O ineditismo da iniciativa parte porque ela, como vocês poderão perceber, se reúne de instrumentos de tecnologia com inteligência artificial e de busca de informação que estão desenhados para favorecer essas conexões e para encontrar efetivamente os pontos de contato entre os diversos atores. Ele parte, sobretudo, de uma visão de voluntarismo e de voluntariedade de cada um dos atores, então nada é construído com base em nenhum tipo de obrigação ou de outra natureza qualquer, e ela possibilita efetivamente essa construção conjunta de vontades que unem, de um lado, o proprietário e o interessado no reflorestamento, do outro lado, os mecanismos de financiamento. Nós sabemos que é muito difícil você encontrar o parceiro certo para casar nesse caminhar que o André está colocando, que vai além das bodas de prata, né? Então, é esse espaço aqui que dará tempo para que vocês se encontrem, que vocês possam trocar informações, que possam trocar elementos de estrutura, possam construir um modelo adequado, possam construir as regras jurídicas pela qual
a relação vai acontecer, e isso sim, eu acho que o Scara tem razão, é inédito, não, vai além da conciliação, ele vai muito mais além da conciliação e constrói relações duradouras para o futuro. Então, essas relações duradouras são esse objetivo que o Hub está querendo construir, que vai somando escala a esse objetivo maior, que é o objetivo de contribuir, portanto, para um meio ambiente equilibrado, para uma estrutura de produção em compliance e, sobretudo, eu acho que tem um outro valor agregado em tudo isso que está aqui, que é dar para cada um de vocês que tem propriedades, que tem áreas, que tem interesse em fazer isso, maior valor agregado. O Hub traz um valor agregado de compliance, traz um valor agregado de estrutura, traz um valor agregado de articulação e entrega impacto ambiental, impacto social e impacto jurídico naquilo que o país está fazendo. Câmbio. Obrigada, doutor Ludovino. Agora, Léo, você encerra e passa o vídeo para a gente. Obrigada a todo mundo. Obrigado, Jurema. Obrigado a todos os parceiros. Realmente, aqui em nome do Imaflora, a gente só tem a agradecer. E aqui eu ressalto uma fala. Ontem tivemos um pequeno evento presencial lá no Imaflora, no qual a gente lançou o Hub também, agora esse de hoje online. E ontem o professor Gerd, da Exalco, fez uma fala que para mim também marcou. É muito fácil desmatar, mas restaurar não. Então, por isso que a gente precisa de alianças, de conexões, de muitas cabeças pensantes aí envolvidas e mão na massa para que realmente a gente consiga avançar na restauração no Brasil. Então, em nome do Imaflora, agradecer, avisar a todos que estão mandando mensagem ali no chat, a gente mandou o e-mail, o site, mas também qualquer coisa, podem, via as redes sociais do Imaflora ou o site do Imaflora, entrar em contato que a gente se organiza aqui internamente e essa mensagem chega e vai ser respondida. Então, todos interessados, fiquem à vontade para fazer esse contato com a gente. Acho que é isso. Obrigado. Então, a gente vai transmitir o videozinho, 1 minutinho aqui, sobre o Hub. Muito legal. Posso compartilhar aqui, Léo? Então, tá bom. Bom, então vou aproveitar para apresentar aqui os contatos mesmo do Hub. Então, a gente estava vendo que talvez não estivesse indo nas mensagens, então, só para o pessoal poder pegar e ficar registrado, anotar certinho. Então, esse aqui é o nosso site, né? Esse aqui é o nosso e-mail para vocês entrarem em contato. E agora vamos ver o nosso vídeo, que tem 2 minutinhos, na verdade. Me avisem se estiverem ouvindo o som certinho, tá bom? Ação produtora. O Brasil é agro? Sim. O Brasil é florestal? Também. É a grande nação produtora no trabalho com a terra, que desenvolveu uma agroindústria relevante para todo o planeta e, por isso, deve estar sempre atenta aos novos desafios. Agora, com o mercado cada vez mais consciente, surgem novas oportunidades. O Acordo de Paris, aprovado no âmbito da Convenção de Mudanças Climáticas, nos desafia com metas cada vez mais ambiciosas para manter e recuperar a nossa vegetação nativa e focar numa produção rural sustentável. No Brasil, há mais de 1 milhão de hectares em processos judiciais relacionados à restauração florestal. A recuperação dessa área pode movimentar mais de 20 bilhões de reais. É para isso que apresentamos o H2A. O Hub Agroambiental chega para transformar preocupação jurídica em compromissos de cuidado com o meio ambiente. Uma plataforma inovadora que une proprietários de terra e investidores com um objetivo claro: resultados econômicos sustentáveis em projetos de recuperação florestal, com respaldo de instituições e tradição reconhecida por ações em prol da natureza e da agricultura regenerativa.
Seja para acelerar ações voluntárias ou firmar acordos judiciais de restauração, o H2A conecta as pessoas interessadas em promover projetos economicamente viáveis, agiliza a resolução de conflitos e, assim, promove a geração de mais florestas com maior produção agroambiental. Ganha o meio ambiente e ganham também os proprietários, a cadeia de restauração, o poder público, os investidores e a sociedade como um todo. Esse é o caminho para uma nova economia regenerativa e a sustentabilidade da nossa produção agropecuária. H2A Hub Agroambiental. Produzir, restaurar, prosperar. Bom, gente, então eu finalizo, agradeço a todos e ficamos por aqui. Até a próxima. Fechou aí?